sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos que nós temos feito agora no livro A Vida Crucificada
de A.W. Tozer. Hoje nós olharemos para o capítulo 5 deste livro e iniciaremos aqui a segunda parte do livro, que tem como título A Dinâmica da Vida Crucificada. A primeira parte do livro, a parte 1, então, ela tinha como título O Fundamento da Vida Crucificada. E os 4 primeiros capítulos, então, foram capítulos que abordaram sobre o fundamento da vida crucificada. Agora, na parte 2, a dinâmica da vida crucificada, o capítulo 5, nós pensaremos sobre o tema prosseguindo em direção à terra prometida. O texto base é o texto de Josué, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Então o autor ele trabalha a ideia aqui neste capítulo, ele começa trabalhando sobre o homem natural, que é a ideia daquele que está fora da graça, que ainda não creu em Cristo Jesus. O homem espiritual é aquele que é o maduro em sua fé em Cristo Jesus. E também o homem carnal, que seria aquele que creu, mas ainda ele é imaturo em sua fé. Logo no início do livro, ele cita o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, o homem natural é aquele que não consegue entender as coisas do Espírito. O foco, então, durante este capítulo, é apresentar o homem espiritual, né? Que é maduro em sua fé, aquele em que o Espírito Santo é habitado, conduz, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ensinado, influenciado, controlado pelo Espírito Santo. Então, o foco neste capítulo é a importância de nós sermos controlados pelo Espírito Santo. O autor, então, ele olha lá para o Antigo Testamento e relembra a nós, os leitores, que o povo de Israel foi um povo que viveu escravo durante 400 anos lá no Egito. E com a libertação dada por Deus, ele passa então daquela escravidão para a liberdade. Agora ele é um povo redimido. Ele compara então, quando ele apresenta, ele faz a gente relembrar essa história, ele apresenta essa história, ele compara o cristão ao povo de Israel e colocando que o cristão ele é aquele que também viveu na escravidão, escravizado pelo pecado, mas quando liberto pelo sangue do Cordeiro, ele é retirado daquela escravidão anterior. Então Deus tira o povo do Egito para que nunca mais esse povo ele estivesse no Egito. Com o fechamento do mar ali, fechava-se a possibilidade de retorno àquela vida, e o foco agora era viver em outra terra, a Terra Santa, a Terra Prometida. Então, ao ser tirado do Egito, Deus desejava colocar o povo para dentro de outra terra. Não apenas Deus tirou o povo do Egito, mas desejava colocar o povo em outro lugar, o que significaria uma nova vida. Deus nos tira para nos fazer entrar. Essa é a ideia colocada por Tozer, o autor do livro. O povo deveria entrar na nova terra porque Deus ele a deu a este povo. Deus, ao tirar esse povo da escravidão, metaforicamente, né, ele é como se ele estivesse tirando-os do pecado e colocando-os na vida espiritual. Essa é a ideia que o autor deseja passar aqui para a gente. Então, a marcha do povo em direção a essa nova vida era uma marcha abençoada por Deus. Ele estava conduzindo este povo para essa vida espiritual. O homem natural, ele não sabe nada sobre a vida que Deus quer. Sendo um homem natural, não tem como saber, né?
ele não tem capacidade em si mesmo para saber, por mais religioso que ele seja, ele não é alguém regenerado, renovado, reconstruído, trazido à luz pelo Espírito Santo. Não consegue entender Deus. Então, aquele que não conheceu, mas agora ele está apresentando o foco, ele está apontando o foco aqui para aqueles que já foram libertos daquela escravidão, ou seja, já conheceram a Deus, e ele mostra através desse exemplo do povo de Israel que foi retirado lá daquela vida no pecado e estava sendo conduzido para a vida debaixo do controle de Deus. Ele mostra ali um povo que ainda que tivesse sido libertado da escravidão, ele estava estagnado. E ele conduz o pensamento que nós podemos ficar estagnados em nossa vida espiritual sem progredir com o tempo, e isso pode ser como uma doença crônica para o nosso coração. Então o autor ele nos lembra também sobre os capítulos 13 e 14, lá de Números, né? Ali no Pentateuco, quando acontece o mandato de Deus para Moisés para que ele enviasse espias para a terra. E a gente vai ter o contato com o texto aqui. E esses espias, né, o contato com o texto aqui é quando eles retornam. E o texto diz o seguinte, Números 13, 27 em diante, nós lemos o seguinte: deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecemos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Aí no capítulo 14 ainda de Números, versículo 1 em diante. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Então o que a gente vê aqui, né? Quando o povo ele sai, o povo sai para ouvir o relatório dos 10 espias, né? Aqueles 10 espias que mostram um relatório negativo. O povo ouve aquele relatório, reage dessa maneira como nós lemos no texto aqui, e então o povo fica vagando durante 40 anos pelo deserto. Eles tinham medo, e o texto nos mostra aqui, que eles tinham medo que suas esposas e os seus filhos entrassem na terra que Deus estava dando para eles, a terra prometida. Deus tira eles de escravidão para colocar eles nessa posição agora. Mas diante desse relatório, eles ficam vagando por 40 anos no deserto. Eles não creram em Deus. No final, porque durante a jornada para a terra prometida, eles não confiaram em Deus, eles tiveram, no final das contas, as suas mulheres mortas no deserto. Então aquele povo não entrou na terra prometida, morreu porque não confiou no Senhor, não viveu a jornada, aquela jornada que Deus tinha para eles, até a terra prometida. Aquele povo não viveu a jornada que Deus tinha projetado para eles, que Deus desejava para a vida deles. Por 40 anos o povo peregrinou
sem rumo, não viveram ali como Deus desejava que vivessem, mas Deus não destruiu o povo como nação. Então, o autor ele faz um paralelo aqui mostrando que há cristãos que estão rodando há 40 anos no deserto, sem voltar para o pecado, mas para aquela vida do pecado, né? Mas sem também entrar na vida santa, vagando em círculos sem propósito, às vezes um pouco mais quentes, às vezes um pouco mais frios, às vezes um pouco mais santos, às vezes muito profanos, mas nunca avançando em direção à obediência, à confiança plena, uma vida que vale a pena, sendo uma vida obedecida por Deus, uma vida de entrega total ao Senhor. Então, o autor está neste capítulo mostrando que há um perigo. O perigo é exatamente o perigo de não avançar no crescimento, ficar estagnado na vida cristã. E ele afirma o seguinte: é possível ser cristão e ainda assim ser um fracasso. Isso é o mesmo que Israel no deserto, vagueando. Os israelitas eram o povo de Deus, protegidos e alimentados, mas fracassados. Não estavam onde Deus queria que estivessem. Então, eles não viviam, resumindo aqui, exatamente como o título do livro propõe, né? A vida crucificada, que é o título desse livro, né? O autor ele explicou lá no início, quando nós começamos a estudar esse livro, né? Ele explicou o que ele queria dizer com vida crucificada. E é exatamente uma vida de entrega ao Senhor, uma vida em humildade, em obediência, uma vida que é um sacrifício agradável ao Senhor, uma vida dedicada em seguir de fato o Senhor, as orientações do Senhor, sem reserva, sem desconfiança, né? Uma vida dedicada em se relacionar com Jesus Cristo, uma vida que cresce nesse relacionamento íntimo com Deus. Então, baseado nisso que nós pensamos aqui, naquilo que nós já temos visto ao estudarmos esse livro, a pergunta é: nós que cremos em Cristo Jesus já que fomos libertos do pecado e temos uma vida para ser vivida ao lado de Cristo Jesus, abraçados a Ele, vivendo em obediência a Ele, a pergunta é então: como temos vivido a nossa vida, né? Nós temos prosseguido em nossa vida para aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas? Nós temos confiado nele plenamente para que este prosseguir seja realmente algo totalmente debaixo da sua vontade? Ou nós estamos, parece que vagando na vida, né? Sem propósito, perambulando, sem destinos, sem um destino que é o destino de agradar ao Senhor, o propósito de agradar ao Senhor nessa vida, né? Então nós sabemos que a vontade de Deus é que nós dia a dia vivamos com Ele, que nós entremos dia a dia no Santo dos Santos e vivamos à sombra do trono da graça, para que sempre possamos viver essa vida renovada, essa vida recarregada e realimentada pelo relacionamento vivo com o próprio Senhor. A vontade do nosso Deus é que você viva no trono da graça, viva uma vida separada, limpa, santa, sacrificial, uma vida de contínua diferença espiritual. Que nós possamos crescer, progredir, para vivermos nesta vida presente que Deus nos deu, que é a reconciliação com Ele mesmo, e podemos então viver um relacionamento em humildade, em obediência e total confiança nele, que possamos viver a vida assim, então. Que Deus nos abençoe e nos encoraje. E agora eu sugiro que você e sua família possam ter um tempo de oração, pedindo para que Deus a cada dia ensine você, sua família, sua casa a viver conforme o Senhor deseja. Deus abençoe a todos.